E aí, pessoal, como é que vocês estão? Tudo bem? Eu sou o Enki Mingroni. Você está no canal Yoga Bhavani, Yoga, Vida e Consciência. Se você é novo por aqui, eu já peço a você que deixe seu like, que se inscreva no canal e que ative todas as notificações. Isso ajuda demais no meu trabalho. O vídeo de hoje, para mim, é um vídeo bem complicado, me causou um pouco de indignação, né? Assim, eu faço esse vídeo com um pouquinho de revolta, mas eu sinto que ele é bem necessário para que a gente pondere um pouquinho sobre a nossa atuação espiritual de maneira prática no dia a dia. No dia 10, se eu não me engano, foi feita a filmagem, 10 de abril, a gente está em 2023, foi feita uma filmagem de uma mulher lá no Rio de Janeiro agredindo um entregador de aplicativo. Segundo a matéria do UOL, não foi a primeira vez que essa mulher agrediu o grupo de entregadores que estavam ali na calçada, onde ela costuma passear com o seu cachorro. Só que no dia dessa filmagem, ela partiu para as vias de fato e agrediu fisicamente um dos entregadores que estava ali. Segundo a reportagem ainda, né, ela falava coisas do tipo: "O lugar de vocês", não, chegou a dizer para uma das entregadoras que estava ali: "O seu lugar não é aqui, o seu lugar é na favela, vocês não pertencem a esse local", algo nesse sentido, querendo reafirmar que ela sim tinha o direito de estar ali e aquele grupo de pessoas não. Aquele grupo de pessoas, do ponto de vista dela, o que dá a entender é que ela era superior e eles inferiores. Então, eles não poderiam estar ali, eles eram inadequados de estarem ali. Isso segundo também o que dá para ser entendido do texto da matéria do UOL. A matéria também vai estar com link aqui embaixo para vocês acessarem, tá joia? Então eu vou passar o vídeo dessa agressão e já aviso que é um vídeo que pode deflagrar algum tipo de gatilho, então se você se sentir incomodado, não vejam as imagens, mas fica por aqui para escutar o que eu tenho para compartilhar a respeito da contraparte espiritual desse evento, tá joia? Então eu vou colocar aqui a imagem e dar o play. Deixa eu mudar aqui a tela. Ó, percebam que ela parte para cima, ela puxa o rapaz tenta se desvencilhar e ela cai. Não contente, depois ela vai e pega a correia da que está presa na coleira do cachorrinho dela para continuar a agressão. Então, eu sei que é difícil de, de, de assistir, mas vamos lá. Tá aí. Então, depois na descrição vai ter o link para essa reportagem, tá? Para quem quiser apurar os fatos com mais precisão aqui. Vou voltar à tela grande. Beleza. O que leva, né? O propósito do vídeo de hoje é fazer esse questionamento. O que leva uma pessoa a se sentir tranquila, empoderada, no direito de partir para cima de outra pessoa e agredi-la, né? Como será que, que é a percepção de mundo, né? Como ela constrói a relação dela com a realidade que a cerca? Para quem me segue, para quem acompanha o canal, sabe que eu uso como pano de fundo para compartilhar o meu conteúdo os ensinamentos da tradição do yoga, da tradição do tantra. E a base que foi utilizada para o desenvolvimento da tradição do yoga, tantra, é a seguinte, uma das bases foi a seguinte: olha, por que que eu não me sinto tão integrado ao mundo? Por que que eu estou me sentindo tão segregado? Por que que ora
eu me sinto em harmonia com tudo que me cerca, que hora eu me sinto em completo desarranjo. Por que que isso está acontecendo? Então, esses primeiros yogis, homens e mulheres, eles começaram a construir essa tradição espiritual com base nesse questionamento. Por que que hora eu me sinto integrado? Por que que hora eu consigo perceber plenitude? Por que que hora não? Por que que hora eu me sinto em turbulência e vivenciando uma sensação de ruptura e distanciamento? Então, o termo yoga, muitas vezes, é traduzido como união, mas num aspecto mais profundo, né, a tradução mais correta seria algo como aquilo que traz estabilidade. E que estabilidade é essa? É a estabilidade na percepção de que nós, enquanto indivíduos, não somos separados daquilo que é a realidade material concreta que nos cerca. Então, muito mais do que falar da nossa união com o princípio divino, o que esses yogis, homens e mulheres da antiguidade, estavam buscando era restabelecer a percepção de que eles e a realidade material concreta não estavam desconectados, que essa relação não se desfaz, não tem como dissociar a experiência da individualidade da experiência da realidade material concreta. Então, na percepção dessa contradição, né, o indivíduo se sentir como algo separado do contexto, foi que se desenvolveu a aquilo que hoje a gente chama de tradição do yoga e tradição do tantra, por exemplo. Então, dentro das investigações para saber o porquê que as coisas chegaram nesse nível, por que que a gente se sente um indivíduo, por que que a gente se observa distinto do meio, esses primeiros yogis chegaram a uma hipótese que eles viram como a mais plausível, que é o desenvolvimento das estruturas sociais como a gente conhece, tá? Baseadas naquilo que aqui no nosso linguajar a gente chamaria de propriedade privada. Então, o que que esses primeiros jogos observaram? Eles observaram que, num determinado momento da comunidade, né, da realidade que eles estavam inseridos, não havia ideia de uma propriedade privada. Com isso, eu não estou dizendo que eles não viam a caneca como deles, ou a cama como deles, ou a casa como deles. Não era uma coisa comunal. Não era nesse sentido a comunidade. O que eu quero dizer é que, em determinado momento, eles começaram a perceber que foi se criando um processo em que um determinado grupo ou um clã começou a sentir que seria natural, seria ok dizer que aquele pedaço de terra, aquele, né, braço do rio, aquela plantação era deles, né? E dessa maneira eles passaram de alguma forma a proteger essa propriedade. Então, as pessoas que antes tinham acesso livre à água do rio, um acesso livre a áreas irrigadas para fazer as suas plantações, a sementes, enfim, né, tinham acesso livre, porque isso não era propriedade de alguém, passaram a ter que lidar com a ideia de que não tinha-se mais essa liberdade, de que eles tinham que, de alguma maneira, criar um elemento que for para ter acesso à água do rio, para ter acesso à área irrigada, para ter acesso a sementes. Então vocês entendem que no momento em que a vida ainda era feita ou experimentada de maneira coletiva ou comunal, o paradigma, a forma como as pessoas observavam a realidade era outro. Para elas era natural se sentir inserido no contexto material, se sentir inserido na realidade concreta do dia a dia. E a ideia
de uma experiência individualista baseada no egoísmo não fazia muito sentido. Não estou dizendo que não existia, poderia obviamente existir, mas de maneira geral não fazia muito sentido para aquelas pessoas. Então, fazer algo que prejudicaria o contexto ou, né, as pessoas que estavam ali naquele contexto, não fazia sentido, porque do ponto de vista mais amplo e natural daquele grupo, prejudicar um prejudica todos, né? Era uma forma de se experimentar a realidade, tá? Não era uma doutrina espiritual, não era nada nesse sentido místico, esotérico. Era simplesmente a percepção da realidade concreta e material. Se eu fizer alguma coisa que prejudica os outros, isso vou estar prejudicando a mim mesmo, né? Em certa medida, tá? Como parte integrante do contexto, qualquer coisa que eu faço que prejudica um contexto, prejudica a mim. Mas eles observaram, como uma hipótese muito plausível, de que a partir do momento em que as pessoas foram, de alguma forma, gradualmente sendo apresentadas a um novo paradigma de percepção da realidade, que estava aí pautado então nessa experiência de uma propriedade privada, eu não tenho outro termo para usar a não ser esse, né? Um clã acabou eh, achando que eles tinham direito sobre um determinado pedaço de terra, e a partir daí as relações de produção foram se alterando, a maneira como as pessoas foram buscando eh, eh, a sua dignidade, a sua subsistência foi se alterando, não em termos técnicos necessariamente, mas em termos de paradigma, de forma de enxergar a realidade. Essa realidade externa mudou. Então, a maneira como eles interpretavam a si mesmo e ao mundo também muda, tá? E é um processo que esses yogis foram observando como sendo algo natural de acontecer. Não foi algo, eh, eh, digamos assim, místico, não foi uma coisa que veio do nada, do éter e se manifestou. Não, foi uma observação de um processo que foi que foi acontecendo, que foi se estabelecendo e foi gerando uma forma de percepção do mundo por parte das pessoas que reforçavam essa sensação de separatividade e de ruptura entre o indivíduo e o meio que o cerca, tá? Eh, esse tipo de experimentação foi gerando o que os yogis vão chamando de ahankar, né? O falso eu. Esse falso eu a gente aqui acaba traduzindo como o ego, mas não é isso no sentido psicológico, não. Então, esse falso eu, o que que é esse falso eu? Para o yogi, é a percepção de que a gente vivencia um construto e não o que de fato está sendo apresentado como realidade. Então, a gente vivencia uma ideia. A gente está muito ligado a essa ideia do que somos, a ideia do que a realidade é, e não a experiência concreta do que a realidade é ou de que nós somos em si. Então, esse termo Ahankar, que esses yogis usaram, é só um termo para descrever esse processo em que a gente, sem que se dê conta, começa a perceber a si mesmo, de uma certa forma, como o único sujeito e todo o resto como objeto. Então a gente passa, sem perceber, a coisificar pessoas. As pessoas elas não são mais percebidas, né? E, por um outro lado, os objetos acabam ganhando proeminência, né? Então essas coisas acabam, de uma certa forma, se tornando pessoas ou, entre aspas, se humanizando. Tá? Eu sei que parece e é um pouco complicado de trazer esses conceitos à vida, pelo menos aqui internamente,
Mas é isso que esses iogues começaram a perceber, que esse processo de ruptura, esse processo de distanciamento que a gente vai, engendrando da realidade, vai fazendo com que a gente se sinta como o único agente ou a única o único sujeito e todo o resto é só objeto. Todo o resto é só coisas. Então as pessoas perdem o senso de humanidade, tá? Assim, as pessoas se coisificam, elas viram coisas, elas não se são vistas mais como um um ser. Então, nesse distanciamento, nessa ruptura em que a gente passa a observar tudo que nos cerca como coisas, como objetos, isso está, do ponto de vista dos iogues, está intimamente relacionado à maneira como a gente começa a a produzir, a buscar produção no mundo. Então, eles acabam dizendo que, para a busca da sua subsistência ou para a sensação de ser ou de existir, a gente acaba gerando uma espécie de, fascínio, ou melhor, os objetos acabam gerando uma espécie de fascínio sobre nós. Esse fascínio que os objetos geram sobre nós, os yogis chamaram de pratyahara, né, o exercício de romper esses fascínios, melhor dizendo, eles chamam de pratyahara. Pratya vem de pratyaya, que significa aquilo que é um objeto, ou seja, tudo que na mente é possível de ser percebido. Dentro desse paradigma, os yogis chamam de tudo como objeto, então tudo aquilo que na mente assume uma certa forma é tido como objeto. E hara significa algo como destruir, vencer, combater, né, dominar. Então, pratyahara é uma das dos exercícios ou ensinamentos que esses yogas foram construindo para dizer que a gente precisa deixar de coisificar pessoas e deixar de humanizar coisas. Então, esse fascínio que os objetos geram sobre nós, né, aprofundando o nosso estado de confusão mental, aprofundando o nosso estado de ruptura, ou como os yogis falam, né, é quase que um processo de atomização. A gente acaba, sem perceber, ficando tão preso na nossa bolha que a gente não enxerga para além dela. A gente acaba enxergando o mundo como reflexo dessa bolha. Então, esse exercício chamado, né, na tradição de Pratyahara, é um exercício não de interiorização dos sentidos para esses antigos yogis. É um exercício em que a gente começa a entender a relação que a gente tem com os objetos e buscar romper com o fascínio que esses objetos geram, porque esse fascínio é o que faz com que a gente, sem que a gente perceba, a gente acabe afunilando as nossas percepções e vivendo cada vez mais nessas bolhas. Então, esse processo que eu acabei de falar é o que leva pessoas como essa moça a agir da forma como ela agiu. Então, mantidas as devidas proporções, é claro que aqui eu estou falando de uma forma muito abreviada, porque o assunto é bem profundo e eu não quero que esse vídeo fique muito longo, e ele já está ficando. Eh, o processo que essa moça vive não é diferente do que eu e vocês estamos vivendo em algum nível. Tá? O fato é que no caso dessa pessoa, pelo menos nessa circunstância, ela está tão presa numa estruturação de mundo, numa bolha, que ela vivencia essa bolha de realidade como sendo algo concreto e factual. Ela vivencia, digamos assim, esse fascínio dos objetos não como uma forma de magia, mas como algo concreto e real. Para ela, é concreto e real o direito dela de expressar-se daquele jeito. Então, é um processo tão forte de embotamento, de esquecimento da real natureza,
Ou seja, aqui eu não estou falando de forma mística, esotérica, não. A real natureza, ela está tão desconectada da materialidade concreta, tá? Da vida em si, que aquilo que é fantasia, aquilo que esse fascínio dos objetos está produzindo, para ela é palpável, concreto e real, tá? Eh, não vou me alongar mais nisso, mas a gente poderia, por exemplo, aprofundar e se questionar: por quê que ela se sentiu tão confortável para aprofundar esse tipo de experiência? De novo, não estou julgando essa pessoa, tá? Eu estou aqui compartilhando com vocês um exercício de ponderação, é uma provocação. A postura que essa moça teve, de alguma forma, é diferente da postura das pessoas que invadiram o Palácio do Planalto? É diferente das pessoas que estavam na frente dos quartéis com celulares apontando para o céu, pedindo intervenção? A postura dessa pessoa é diferente da postura daqueles que ficam, eh, em algum tipo de vigília para que o objeto da sua crença, de alguma forma, seja enaltecido? E aí não estou falando de vigília somente religiosa, de fazer, sei lá, um grupo de oração para isso, para aquilo. Às vezes as pessoas ficam em vigília na frente de um estádio, esperando a sua banda predileta passar, tá? Ah, mas em que a pessoa que está lá na frente do estádio, ela não tá dando porrada na cara do outro. Mas o nível de estruturação mental que uma pessoa que pode estar na frente do estádio, pode não ser tão diferente assim. Essa pessoa que agrediu o entregador, ela se sentiu no direito de fazer isso, porque ela, de alguma maneira, sentiu-se agredida ou contrariada, vamos colocar de uma forma mais correta, contrariada. Se você chegar para uma pessoa que está acampando na frente de um estádio, esperando o seu show lá, a sua banda, o seu ídolo, e você verter uma crítica a esse ídolo, por mais que essa crítica seja válida, a pessoa também pode reagir com violência, com indignação, da mesma maneira. Existiu até aquele meme, né, que eu já vou até revelar um pouco da idade, né, um meme de uma fã da Britney Spears que gravou um vídeo desesperada, chorando, pedindo para as pessoas deixarem a Britney Spears em paz, né. Assim, ela estava numa comoção real por conta disso, né. Então, vocês entendem o que eu estou tentando construir aqui com vocês, não é passando pano na atitude da moça não, tá. O que eu estou querendo dizer a vocês que o tipo de atitude que ela tem, ou teve, tá permeada na nossa sociedade, e a gente experimenta isso apenas com roupagens diferentes. E o questionamento que eu faço, o convite que eu faço, né, para encerrar o nosso vídeo hoje, é: será que a gente não tem esse mesmo tipo de pulso? Será que a gente tem, honestidade o suficiente para fazer essa autocrítica, para a gente parar e observar as nossas próprias estruturas e ver o que precisa ser revolucionado dentro de nós? Será que a minha espiritualidade, ela está sendo de fato experimentada, vivenciada, ou ela está num, num patamar de experimentação que é mais imaginativo, que é mais ideal do que prático? Essa jornada espiritual está me colocando em contato
com a realidade concreta e material, ou está me gerando mais embotamento, distanciamento, né? Enfim, eu, enquanto espiritualista, estou me sentindo mais lúcido e abrangente de fato? Ou eu estou criando aí, quem sabe, um caminho para ter reações extremas como dessa moça? Então, é esse o questionamento que eu deixo a vocês. Espero que vocês tenham gostado. Mais uma vez, eu peço a todos que deixem o seu like, que se inscrevam no canal, que ative as notificações, compartilhem e que, se você sentir tocado, me ajude a manter esse projeto, né, fazendo aí o Pix. Na descrição tem a chave, né, o pixdoenque@gmail.com, ou se você quiser contribuir mensalmente comigo, tem o Apoie-se, também tá aí no link na descrição do vídeo, tá joia? A reportagem também vai estar aí na descrição do vídeo. Então agradeço muito a vocês, até a próxima.